Olá! Se você acompanha as notícias do STF, você viu que recentemente ele determinou que a decisão das ADIs 7.228, 7.263 e 7.325, que dá direito a todos os partidos políticos a participarem da divisão das sobras eleitorais, deve ser aplicada desde a eleição de 2022. Se você viu essa notícia e não entendeu nada, principalmente porque você sabe que para entender a decisão do STF, você precisa saber como calcular a distribuição dos votos na eleição proporcional, mas você não sabe fazer isso, pode ficar sossegada, pode ficar sossegado, que nós vamos aprender a como fazer isso aqui. E se você não viu a notícia do STF, também pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo, porque eu vou falar sobre essa decisão aqui e aí você vai passar a entender melhor sobre o que eu estou falando. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alessandra Antunes, sou servidora pública há 20 anos, trabalho na Justiça Eleitoral atualmente. Este ano de 2025 vai fazer 10 anos que eu trabalho na Justiça Eleitoral e anteriormente eu trabalhei no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como escrevente técnico judiciário. Então, feita essa breve apresentação, vamos começar a falar sobre o nosso tópico aqui. Só que antes eu vou rodar uma pequena vinheta e logo depois a gente começa a abordar o nosso assunto. Para falar sobre esse assunto, eu preparei uns slides que eu vou compartilhar aqui com vocês e eu vou começar falando a respeito do julgamento nas ADIs 7.228, 7.263 e 7.325. E logo depois, para a gente entender plenamente esse julgado do STF, eu vou falar a respeito de sistemas eleitorais. E aí, o que aconteceu no julgamento dessas ADIs? Bem, lá no dia 28 de fevereiro de 2024, o STF, ele determinou que todas as legendas partidárias e seus candidatos podiam participar da distribuição das cadeiras remanescentes, descritas lá no inciso 3º do artigo 109 do Código Eleitoral, independentemente de terem alcançado a exigência dos 80% e 20% do quociente eleitoral. O STF, nessa oportunidade, declarou inconstitucional o artigo 111 do Código Eleitoral e também o artigo 13 da Resolução TSE número 23.677 de 2021 e determinou a forma como deveria ser feita a distribuição das cadeiras na eleição proporcional. Ele disse o seguinte: primeiro deve-se analisar o quociente eleitoral. Depois, para a distribuição das cadeiras, deve-se analisar a cláusula de barreira 80-20 e quando não houver mais partidos e candidatos que atendam tal exigência, as cadeiras restantes devem ser distribuídas por média com a participação de todos os partidos, sem a exigência da cláusula de desempenho de 80%. Se ainda está confuso para você, não se preocupe, a gente vai destrinchar isso daqui e aí fica muito mais claro, vai ficar sossegado depois que a gente terminar de analisar tudo isso. Só para a gente entender, o teor lá do artigo 111 diz o seguinte: se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos, até serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados. O artigo 13 da Resolução 23.677 de 2021, ele reproduz o artigo 111 do Código Eleitoral. Só que esse artigo 13, ele foi revogado pela Resolução TSE número 23.734 de 2024. E o artigo 111, como nós vimos, ele foi considerado inconstitucional pelo STF. Então, hoje ele não é mais aplicado. Agora nós temos que aplicar aqueles passos que o STF ele determinou. Primeiro, verifica-se o quociente eleitoral, depois uma segunda etapa a gente verifica se os partidos atenderam lá o quociente eleitoral 80% para o partido e 20% para os candidatos, e uma terceira fase em que todos os partidos políticos, independente de terem cumprido esse requisito, eles devem participar. Mas nós vamos ver isso tudo com calma e vamos entender o que isso significa. Nesse mesmo julgamento, lá em 2024, o STF ele modulou os efeitos da decisão para atribuir efeito ex nunc, a fim de que a decisão ela só valesse a partir da eleição de 2024. Só que o STF ele tomou essa decisão, né, de modular os efeitos
por meio de 6 ministros, e isso é importante para o que nós vamos falar logo em seguida, então guardem isso. A modulação dos efeitos nessas ADIs foi tomada pelo voto de 6 ministros. Bem, aí eu falei que o STF ele atribuiu o efeito ex nunc à decisão. E o que, que isso significa? Bem, ex nunc significa de agora em diante, ou seja, não retroage. Os efeitos da decisão ex nunc, elas são para o futuro. E a palavra antagônica de ex nunc é ex tunc, que significa desde o início, retroage. E aí o que, que acontece? Nas decisões do STF, quando ele declara que uma norma é inconstitucional, a regra é que os efeitos sejam ex tunc, ou seja, que a decisão ela retroaja e dessa forma todos os efeitos da norma sejam desconstituídos desde o momento em que ela começou a ser aplicada. E isso por que acontece, gente? Porque assim, quando o STF ele julga que uma norma ou um dispositivo legal ele é inconstitucional, isso significa que a norma ela já nasceu nula, ela já veio viciada de nulidade, então ela nem sequer deveria ter produzido efeitos. Mas como ela entrou no ordenamento jurídico e produziu efeitos, então o que, que o STF faz? Ele declara a norma inconstitucional e todos os efeitos produzidos por essa norma, ele deixam de ter validade, porque a norma ela já nasceu nula. Então a regra é essa, que as decisões do STF elas retroagem. Mas, excepcionalmente, para preservar a segurança jurídica ou atender a algum interesse social relevante, o STF ele pode decidir que a decisão ela valerá apenas para o futuro. Isso é o que nós chamamos de modulação de efeitos. E no caso de modulação de efeitos, o artigo 27 da Lei 9.868 de 1968 determina que 2/3 dos membros do STF devem concordar com essa limitação temporal. E aí nós vamos lembrar que o STF ele tem 11 ministros e 2/3 de 11 são 8 ministros. E lembra que eu falei que a decisão dessas ADIs, a decisão né, de modulação dos efeitos foi tomado por 6 ministros? Pois bem, em decorrência disso, houve oposição de embargo de declaração, com o fim de desfazer a contradição da decisão do STF com a lei, né, porque o STF decidiu modular os efeitos por meio de 6 ministros, mas a lei determina que devem votar pela modulação de efeitos 8 ministros. Bem, e esse embargo de declaração, ele tinha também como finalidade verificar se a regra que limitava a participação dos partidos políticos na distribuição das sobras eleitorais deveria valer para as eleições de 2022 ou apenas para as eleições de 2024. E no dia 13 de março de 2025, o STF ele acolheu os embargos para estabelecer que a decisão prolatada lá nas ADIs deveria ser aplicada às eleições de 2022. E qual foi a consequência disso? Bem, houve a retotalização dos votos e 7 deputados federais eleitos, com base na regra anterior, né, que utilizava lá o artigo 111 do Código Eleitoral, eles perderam seus mandatos e outros 7 deputados federais assumiram a cadeira no lugar desses deputados que perderam as vagas. Porque, como houve a retotalização dos votos, foi feita essa retotalização utilizando já as regras determinadas pelo STF. Então, essa é a narrativa dessa decisão do STF nessas ADIs. E para entender essa decisão, nós temos que entender o sistema eleitoral brasileiro. E aí nós vamos falar, a partir de agora, sobre esses sistemas. E nós vamos ver que, no Brasil, nós temos 2 sistemas eleitorais. Nós temos o sistema majoritário e nós temos o sistema proporcional. O sistema majoritário, ele é bastante simples, tá? Porque ele é aquele que elege a pessoa candidata que recebe o maior número de votos. E nesse sistema majoritário, é possível fazer uma divisão em 2 ramos. Sistema majoritário de maioria simples e sistema majoritário de maioria absoluta. E o que isso significa? Bem, o sistema majoritário
de maioria simples considera que é eleita a pessoa candidata que obtiver o maior número de votos, independentemente da porcentagem que essa pessoa ela receba de votos. Então, por exemplo, numa eleição com 3 candidatos, candidato A, candidato B, candidato C, um recebe 40 mil votos, outro recebe 30 mil votos, outro recebe 20 mil votos. Então, independentemente da porcentagem aqui, quem ganhou a eleição nesse sistema de maioria simples vai ser a pessoa que ganhou 40 mil votos, porque foi ela que obteve o maior número de votos válidos. E uma coisa importante, gente, são votos válidos. Tomar uma aguinha? Então, isso significa que não são computados os votos brancos e os nulos, só são computados realmente aqueles votos válidos. E a eleição pelo sistema majoritário de maioria simples é realizada em apenas um turno de votação. E nós utilizamos esse sistema majoritário de maioria simples para as eleições de senador e também para prefeito e municípios com menos de 200 mil eleitores. E uma coisa importante aqui é que, veja, são 200 mil eleitores, não são habitantes, tá? Então, pode acontecer de um município com, por exemplo, 300 mil habitantes mais 150 mil eleitores, nesse município vai haver apenas um turno, porque embora o número de habitantes exceda 200 mil, o critério utilizado para verificação do turno de votação é o número de eleitores. Então, para primeiro turno, são menos de 200 mil eleitores. Maravilha? Porque a gente tem que lembrar, né, gente, que no município existem eleitores e não eleitores. Vamos pensar. Crianças não votam, então não são eleitoras. Existem muitas pessoas entre 16 e 18 anos que não tiraram o título, então não são eleitoras. Também tem os estrangeiros, que também não são eleitores. Então, essas pessoas, embora façam parte, né, dos habitantes do município, elas não são eleitoras. Eleitor é somente aquela pessoa que tem título e que está apto para votar. E aí nós temos também o sistema majoritário de maioria absoluta. E nesse caso, considera-se eleita a pessoa candidata que obtiver metade dos votos mais um. E aqui é importante que é metade dos votos mais um, não é 51%. Então vamos pensar aqui numa eleição com 100 mil votos válidos. A pessoa que fizer 50 mil mais um, ou seja, 50 mil e um, ela vai ser considerada eleita, porque ela atendeu a esse critério. E aqui nós temos 2 turnos de votação, a não ser que a pessoa candidata ela tenha conseguido receber já no primeiro turno 50% dos votos válidos mais um. E esse sistema eleitoral ele é utilizado para as eleições de presidente e vice-presidente, governador e vice-governador e prefeito em municípios com mais de 200 mil eleitores. E vamos lembrar da palavrinha eleitores, tá, gente? E aí, visto lá o sistema majoritário, agora nós vamos entrar no sistema proporcional, que é aqui que entra a decisão do STF. E esse sistema proporcional, ele leva em conta os votos recebidos pela pessoa candidata e os votos dados ao partido. Na verdade, no sistema proporcional, o que mais importa são os votos dados ao partido. Na verdade, não é o que mais importa são os votos dados ao partido. O que mais tem relevância aqui é a figura do partido. É por isso que, quando a gente vai estudar fidelidade partidária, nós vemos sempre que no sistema proporcional o cargo é do partido, o mandato é do partido, porque a figura do partido aqui é o que importa. E nesse sistema é utilizada lista aberta. O que significa isso? Que apesar da figura do partido ter mais relevância, nós podemos votar naquele candidato que nós desejamos, naquele candidato que nós queremos que seja eleito, porque a quantidade de votos que essa pessoa candidata recebe também
vai contribuir para que ela seja eleita ou não. E aí a gente vai ver lá pelos cálculos como isso funciona. E se a lista ela fosse fechada, o que aconteceria? O partido ele daria uma lista com o nome dos candidatos A, B, C, nessa ordem, e aí nessa ordem é que os candidatos seriam eleitos. Não é isso que acontece aqui no sistema brasileiro. A lista é aberta e os votos dados à pessoa candidata importa para que ela seja eleita. E nós utilizamos esse sistema eleitoral para os cargos de deputado federal, deputado estadual e distrital, e também para o cargo de vereador. E uma coisa importante aqui para a gente ter atenção é que a gente não pode dizer que o sistema proporcional ele destina-se a verificar a eleição do parlamento ou do legislativo. Por quê? Porque nós vimos que para senador o sistema que se aplica é o sistema majoritário. Então, no sistema proporcional, nós utilizamos apenas para deputado federal, estadual, distrital e vereador. Maravilha? Bem, e aí nós temos que ter em mente que para chegar ao resultado do sistema proporcional, nós vamos fazer alguns cálculos aritméticos. Então, papel e caneta na mão, porque nós vamos ter que fazer umas continhas. Brincadeira, tá, gente? Essa aula aqui eu vou fazer poucas contas, na verdade. É uma aula com intuito mais teórico mesmo, de vocês entenderem como tudo funciona. E depois, se vocês quiserem que eu grave um exemplo com continhas, deixem no comentário que depois eu posso fazer isso, tá bom? Mas aí, nós vamos fazer cálculos nesse sistema em 3 fases. É como se fosse uma escadinha. Nós vamos fazer cálculo no primeiro degrau. Se nenhum partido político ou candidato atender os requisitos, vamos começar de novo. Nós vamos fazer conta. Primeiro, no primeiro degrau. Maravilha, o partido e os candidatos conseguiram preencher todos os números de vagas. A gente não precisa ir para a segunda fase. Mas se sobrarem vagas, porque não houve o atendimento de todos os requisitos na primeira fase, a gente passa para a segunda fase, aí então sobe um degrauzinho, não conseguiu preencher o número de vagas todos na primeira fase, a gente passa para a segunda fase e assim por diante, tá, gente? Então não é necessário passar por todas as fases, tá? Se houver o preenchimento das vagas em qualquer uma das fases, encerrou, né? Os cálculos ficam encerrados. Mas enquanto houver vagas, a gente vai subindo um degrauzinho. É assim que funciona. Bem, e aí como que é? Na primeira fase, nós fazemos o cálculo do quociente eleitoral e do quociente partidário. Na segunda fase, nós vamos fazer o cálculo das sobras. E na terceira fase, que é aqui que entra a decisão do STF, nós vamos fazer o cálculo das sobras das sobras. É um nome um pouco estranho, mas é isso, tá, gente? E para fazer esses cálculos, nós vamos usar algumas fórmulas que eu trago aqui para vocês. Então, nós vamos usar a fórmula do quociente eleitoral. E uma coisa importante, gente, é que é quociente eleitoral, não é coeficiente eleitoral. Por que é quociente eleitoral? Lembra que quando a gente aprendeu divisão, lá quando a gente era criança ainda, a gente aprendeu que o dividendo, que é o número que vai ser dividido, ele é dividido pelo divisor, que é o número que fica na chave, e ele vai nos dar o quociente. Então, na verdade, o quociente é o resultado da divisão. Neste caso aqui, o quociente eleitoral, ele vai ser o resultado do número de votos da divisão, né? Então, o quociente eleitoral, ele vai ser o resultado da divisão do número de votos válidos pelo número de vagas, que são as cadeiras. O quociente partidário é a divisão do número de votos dados à legenda partidária pelo quociente eleitoral. E aí nós vamos ter que saber também fazer a média, porque a média ela é usada na segunda e na terceira fase. E a média é a seguinte, é o número de votos do partido dividido pelas vagas obtidas pelo partido mais 1. E aí vamos começar a falar a respeito da primeira fase. Bem, na primeira fase, nós vamos obter o quociente eleitoral e o quociente partidário. E aí vamos lembrar que o quociente eleitoral,
ele vai demonstrar o número mínimo de votos que o partido deve ter para ter direito a uma cadeira. Então, por exemplo, nós fizemos lá a continha do quociente eleitoral, deu 10 mil. Se o partido político ele fizer 10 mil votos, ele já tem direito a uma cadeira. Se ele fizer 20 mil votos, ele vai ter direito a 20 mil cadeiras. Desculpa. Se ele fizer 20 mil votos, ele vai ter direito a 2 cadeiras, e assim por diante. Então, o quociente eleitoral demonstra o número de cadeiras, né, o número de vagas que o partido ele pode obter. O quociente partidário, ele vai demonstrar o número de vagas que o partido tem direito. É como no exemplo que eu tinha dado lá. Se ele fizer uma vez o quociente eleitoral, ele tem direito a uma vaga. Se ele fizer 2 vezes o quociente eleitoral, ele tem direito a 2 vagas, e assim por diante. E nós temos que ter em mente aqui nessa primeira fase também a cláusula de desempenho. Por quê? Porque só pode receber a vaga o candidato ou a candidata que tem a votação nominal mínima. E essa votação nominal mínima é de 10% do quociente eleitoral. Eu até trouxe aqui um exemplo para a gente entender melhor isso. Vamos pensar numa eleição em que houve 400 mil votos totais, tá? E aí nós tivemos 25 mil votos nulos, 25 mil votos brancos e 400 mil votos válidos. O que nós vamos usar então aqui para os nossos cálculos são esses votos válidos, são os 400 mil. E aí, como exemplo, eu coloquei que nessa eleição estão disponíveis 10 cadeiras, ou seja, 10 vagas. E aí eu trouxe o exemplo aqui de um partido, que eu chamei de partido A, que recebeu 200 mil votos. Então, qual que vai ser o quociente eleitoral dessa eleição? Bem, o quociente eleitoral nós vimos que é o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. O número de votos válidos aqui foram 400 mil e o número de cadeiras 10. Então, nós temos que o quociente eleitoral será 400 mil dividido por 10. Então, nós temos que o quociente eleitoral aqui é 40 mil. E qual que vai ser o quociente partidário? Vai ser os 200 mil, que são o número de votos que o partido recebeu, dividido pelo quociente eleitoral. Então, 200 dividido por 40 mil, 5. Então, em tese, o partido ele tem direito a 5 cadeiras. Só que daí nós vamos ter que agora analisar se os candidatos eles fizeram a votação nominal mínima, que é de 10% do quociente eleitoral. E 10% do quociente eleitoral aqui desse exemplo é 4 mil. Então, vamos analisar? Bem, Maria conseguiu fazer. Então, Maria, ela foi eleita com 150 mil votos. Joana também fez mais de 4 mil, fez 40 mil. Então, também é eleita, está eleita também. A Clotilde fez 6 mil votos, também está eleita. Por quê? Porque ela teria que ter feito pelo menos 4 mil votos. Então, aqui, o partido ele tem direito a 5 cadeiras. Já conseguiu preencher 3. Será que ele consegue preencher mais? Vamos ver. José fez 3 mil votos e João fez 1.000 votos. Veja, aqui eles não alcançaram a votação nominal mínima, então o partido ele não conseguiu alcançar as 5 cadeiras, então ele vai ter que ir para a segunda fase. Então, maravilha. Então é assim que se calcula, gente. Você faz o quociente eleitoral, depois o quociente partidário e verifica a votação nominal mínima. Aí você verifica se o partido, né, consegue preencher todas as cadeiras que ele tem direito ou não. Se ele não conseguir, aí vai para a segunda fase, não tem problema, tá? Se houverem mais vagas, porque na verdade, como que funciona? A gente vai fazer esse cálculo para o partido A, aí vamos imaginar que tem o partido B, a gente vai fazer para o partido B, vamos imaginar que tem o partido C, e a gente vai fazendo isso para todos os partidos. Aí nessa primeira fase a gente vai vendo quantas vagas foram distribuídas. Vamos imaginar que aqui, nessa primeira fase, nós temos 10 cadeiras, mas só foram distribuídas na primeira fase 6 cadeiras. Então, houve uma sobra de 4 cadeiras. Aí a gente tem que passar para a segunda fase, fazer o cálculo da segunda fase para verificar se vão ser preenchidas essas 4 vagas remanescentes. Então, é isso. Passamos aqui pela primeira etapa. Vamos então para a segunda etapa. Nessa segunda etapa, nós vamos utilizar a média para o cálculo das sobras.
e nós vamos ter que fazer o cálculo da média para todos os partidos que atendam às regras específicas. E quais são as regras? Nessa segunda fase, existe uma cláusula, né, de barreira que é o seguinte: o partido ele deve obter 80% do quociente eleitoral e a pessoa candidata deve obter 20% do quociente eleitoral. São essas regras que devem ser obedecidas aqui na segunda fase. Para o exemplo lá que eu tinha dado anteriormente, 80% do quociente eleitoral, como o quociente eleitoral lá era de 40 mil, então o partido ele tem que ter feito pelo menos 32 mil votos. E a pessoa candidata, como é de 20% do quociente eleitoral, 20% de 40 mil é 8 mil. Então a pessoa candidata ela só vai poder ser eleita nessa fase se ela tiver feito pelo menos 8 mil votos. Vamos ver lá no exemplo que eu tinha dado se isso acontece com o partido A? Ó, o partido A, ele fez mais do que 32 mil votos, então ele atendeu o critério de 80% do quociente eleitoral. Só que os candidatos dele têm que ter feito mais de 8 mil votos. E como o partido já tinha recebido 3 cadeiras aqui com esses 3 primeiros candidatos, a gente vai verificar só dos candidatos que sobraram. E os 2 candidatos não fizeram 8 mil votos, então eles não atenderam ao critério de 20% do quociente eleitoral. Então, esse partido já fica fora dessa segunda fase e a gente vai fazendo isso para todos os demais partidos, até distribuir a vaga ou, se não forem distribuídos, passar para a terceira fase. Bem, a segunda fase é essa, e só lembrando aqui que quem fica com a vaga aqui nessa segunda fase é o partido que tem a maior média. Então, o partido ele tem que ter a maior média e atender aos requisitos de 80% do quociente eleitoral, né, ter recebido votos no total de 80% do quociente eleitoral, e a pessoa candidata deve ter obtido pelo menos 20% dos votos em relação ao quociente eleitoral. Então, essas são as regras. Feito isso, nós vamos lá para a terceira fase, né? Então, vamos imaginar lá no exemplo que nós demos, na primeira fase, nós tínhamos distribuído 6 vagas, sobraram 2 vagas, sobraram 4 vagas, e vamos pensar que lá na segunda fase, nós conseguimos distribuir 2. Fizemos os cálculos para todos os partidos e foram distribuídas mais 2 vagas. Aí sobraram 2. Então, a gente tem que passar para essa terceira fase para fazer a distribuição dessas 2 vagas restantes. E aqui, gente, a gente usa também a média, também fica com a vaga o partido que tem a maior média, mas aqui a gente não vai usar o critério dos 80-20, que a gente usa na segunda fase, mas a pessoa candidata só pode obter a vaga se ela tiver pelo menos 10% do quociente eleitoral, ou seja, se ela alcançar o valor nominal mínimo. E aí a gente vai lembrar que é aqui, exatamente nessa fase, que entra a decisão lá do STF, porque é exatamente isso que ele decidiu, que nessa terceira fase, todos os partidos podem participar, independentemente de ter feito 80% do quociente eleitoral. E eu fiz aqui um passo a passo para a gente verificar como a gente faz esses cálculos para facilitar um pouco. Então, num primeiro momento, o que a gente vai ter que fazer? Vai verificar o número de cadeiras, que são o número de vagas disponíveis, né, para o cargo. Vamos ter que verificar também o número de votos válidos e o número de votos válidos dados ao partido. Então, esse é o primeiro passo. Num segundo momento, nós vamos fazer os cálculos da primeira fase. Então, nós vamos verificar qual é o quociente eleitoral e qual é o quociente partidário, e também verificar a votação nominal mínima de cada pessoa candidata, que é de 10% do quociente eleitoral. Depois disso, nós vamos lá para a terceira fase. Não, desculpa. Nós vamos para a segunda fase. Eu me confundi porque eu tenho o número 3 aqui. Então, depois disso, nós vamos lá para a segunda fase.
E aí nós vamos fazer o cálculo para a distribuição das sobras eleitorais. E aí a gente tem que calcular a média para cada partido, verificar se o partido obteve 80% dos votos em relação ao quociente eleitoral, verificar também se a pessoa candidata ela obteve 20% dos votos em relação ao quociente eleitoral. E aí, gente, a cada vaga distribuída, nós temos que refazer a média. Então, por exemplo, vamos pensar aqui no exemplo lá do partido A. Ele recebeu na primeira fase 3 vagas. Então, nós vamos fazer a média dele, que é os votos que ele obteve, né, que foram lá 200 mil, dividido por 3 mais 1. Então, são esses 200 mil dividido por 4. E aí a gente vai verificar e vamos dizer que ele conseguiu, ele fez a maior média e conseguiu receber aqui nessa segunda fase mais uma vaga. Então, maravilha, ele recebeu mais uma vaga, ele já tinha 3, agora ele ficou com 4. Aí nós fizemos a soma para todos os partidos e aí sobraram 3 vagas, porque haviam sobrado 4, distribuímos mais uma. A gente está pensando num exemplo muito simples, tá? Num exemplo que os demais partidos não conseguiram receber vagas nessa fase. E aí a gente vai refazer essa média. Aí agora a gente vai refazer essa média. Quando a gente for fazer a média novamente do partido A, a gente tem que lembrar que agora ele teve 4 vagas. Então a gente vai fazer o número de votos recebidos por 4 mais 1, por 5. Então a média dele vai diminuindo. Então a gente vai ter que ir fazendo isso a cada vaga distribuída e para todos os partidos, observado, né, os requisitos lá de 80% do quociente eleitoral e 20% do quociente eleitoral, 80% para o partido e 20% para a pessoa candidata. E aí, quando nós chegarmos no momento em que nenhum partido ele conseguiu alcançar 80% do quociente eleitoral ou nenhuma pessoa candidata tenha 20% dos votos em relação ao quociente eleitoral, essa segunda fase, ela considera-se encerrada. Aí a gente tem que passar para a terceira fase, que é a fase da sobra das sobras eleitorais. E aqui a gente não precisa observar aqueles critérios, né, de 80% e 20%. Aqui o que nós vamos verificar é se a pessoa candidata, ela obteve pelo menos 10% do quociente eleitoral, ou seja, se ela recebeu a votação nominal mínima. A gente faz novamente a média para cada partido e o partido com a maior vaga, cujo candidato tenha recebido votação nominal mínima, fica com a vaga. E a gente vai fazendo esse cálculo até distribuírem todas as vagas existentes. Então, é esse passo a passo que a gente tem que ter em mente para fazer o cálculo na eleição proporcional. E aí eu trouxe aqui algumas observações finais que são importantes, que é o seguinte: no caso de empate de votação de pessoas candidatas do mesmo partido, será eleita a pessoa mais velha. Tem que existir alguma vantagem por ser mais velha, né, gente? E no caso das pessoas suplentes, a votação ela vai ser aferida na ordem de votação. Então, vão poder assumir eventualmente a cadeira aqueles suplentes, né, no caso de vaga, né, da cadeira, vão poder assumir os suplentes na ordem de votação. Então, aquele suplente que recebeu mais votos, ele tem prioridade, depois o que recebeu mais votos em segundo lugar, e assim por diante. Então, ele não precisa observar aqui a votação nominal mínima, tá? É só mesmo em relação à quantidade de votos e na ordem que eles receberam esses votos, né? Na ordem, eu falo em total, né? O que é mais votado tem prioridade na eventual assunção da cadeira. E, no caso de ausência de suplente, deverá ser realizada nova eleição, exceto se faltar menos de 15 meses para o final do mandato eletivo. Esse último aqui, essa última observação, eu nunca vi acontecer, eu acho muito difícil de acontecer, né? Porque sempre tem muito suplente nas eleições, eu acho muito difícil, mas é isso que pode acontecer se não houver suplente e é importante saber isso. E é isso, pessoal. Assim nós chegamos aqui ao final desse vídeo, né?
E, bem, eu usei para preparar essa aula o livro Manual de Direito Eleitoral, do Rodrigo Lopes Ilho. É um livro muito bom que eu indico. É um livro de leitura agradável, fácil de entender, é muito bom mesmo. Então, eu indico esse livro, caso alguém queira adquirir algum livro de direito eleitoral. E é isso, assim nós terminamos, né, o nosso assunto aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e, mais do que isso, eu espero que vocês tenham compreendido e que esse assunto seja útil para vocês, seja para aplicação em prova de concurso, seja para aplicação no dia a dia de trabalho, se de repente você é um servidor da Justiça Eleitoral ou você atua nesse ramo do direito. E muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Se você não é meu seguidor no Instagram, me segue lá, memento_eleitoral, tudo minúsculo. E muito obrigada, até mais. Se cuidem, tchau, tchau.